O sino é um dos instrumentos de percussão mais antigos do mundo. A sua habilidade única de produzir sons fortes, que podem alcançar grandes distâncias, foi inicialmente usada por várias culturas e civilizações antigas como um meio de comunicação, sendo adotado como instrumento musical apenas alguns anos depois de sua invenção. O sino começou por ter um propósito bem pragmático. Era utilizado para assinalar o início e o fim da jornada de trabalho. Os primeiros modelos de sinos foram encontrados na antiga China e datam de há cerca de 4.000 anos atrás. Já os sinos com um visual mais moderno e feitos de metal especialmente moldado apareceram pela primeira vez na história moderna no primeiro milénio a.C. Por volta do século III a.C., os metalúrgicos conseguiram desenvolver a fabricação do sino de duas notas, ou sino musical se tornou muito popular. A ascensão da popularidade dos sinos na China logo fez com que se tornasse um símbolo de grande status. Vários sinos com desenhos especialmente elaborados começaram a aparecer por todo o país, de modo que a realeza e a nobreza passaram a vê-lo como um símbolo de poder. De fato, os antigos imperadores chineses contavam com 4 sinos de cada lado em sua residência, duques ou príncipes tinham 3 e os ministros ficavam com 2. Após o desenvolvimento inicial na China, os sinos começaram a espalhar-se pela Ásia, muitas vezes com significados profundamente ligados à religião. O budismo e o hinduísmo adotaram os sinos como partes integrantes de suas cerimônias religiosas, o que levou à crença de que um templo não poderia deixar de ter um sino dentro dele. Por ser um objeto pagão, só foi reconhecido pela cristandade no decorrer do século II depois de Cristo. Era inicialmente usado para convocar os monges para as orações, mas depressa essa vocação se estendeu, passando a ser um instrumento usado para convocar os fiéis para celebrações e outros atos, como funerais, casamentos ou mesmo festa. A popularidade dos sinos na cultura ocidental começou no século V d.C. na Itália, onde os monges beneditinos da região de Campana aprenderam a moldar o ferro e a criar sinos com variedades diferentes. A aceitação absoluta dos sinos veio no século XV, após o Renascimento, que por sua vez mudou a arquitetura e o modo de vida de praticamente toda a Europa. E algures no caminho abriu-se a novas funções e sonoridades, percebeu-se que os sinos poderiam ser usados como instrumentos musicais relativamente sofisticados. Na realidade, fabricar sinos era uma arte. A partir do ano de 1600 foi introduzida a técnica de produzir certos timbres, notas e, assim, melodias. Pela primeira vez, tornou-se possível fazer soar vários sinos simultaneamente sem que fosse sentida uma dissonância musical. A fabricação é envolta por um ritual que inclui a matéria-prima, composta de 20% de estanho e 80% de cobre, a forma e o cálculo de sua espessura, importante na formação do timbre, preparação da matéria fundida e o escorrimento para dentro da forma. O som de um bom sino é captado a quilómetros de distância de sua emissão, por isso as guerras eram o inimigo número 1. Com o desenvolvimento dos canhões no século XV, os campanários eram as primeiras instalações a cair nas mãos dos invasores, não só para evitar a transmissão de sinais, mas também para que seus sinos fossem transformados em canhões. Ao longo dos milénios, o sino foi tendo várias formas, funções e aplicações. Nas fundições contemporâneas são utilizadas técnicas 3D para o molde e o toque é acionado por controle digital. Hoje em dia, o sino modernizou-se e pode ser facilmente encontrado nos pequenos ecrãs que nos acompanham diariamente em sites e redes sociais. São atualmente vários os sons emitidos por estes novos sinos digitais, para além dos números que habitualmente os acompanham, indicando a quantidade de notificações. Sendo a sua função a mesma: chamar, notificar, alertar.